Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa, que já está em sua 7ª edição. O tema da Olimpíada é o lugar onde vivo. A turma de vocês, o 7º ano, estudará sobre memórias literárias. Durante algumas semanas, vocês lerão e escreverão memórias literárias. Então, vamos falar um pouco sobre isso? Nós temos esse texto da Ilka Brunhilde. Toda memória tem uma história. Vô, quem foi Getúlio Vargas? O que foi o dia D? Conta aquela vez que você era pequeno e foram de Fordinho para São Paulo. E aquela outra vez que pegou fogo na máquina de café. E os olhos embaçados do avô se iluminam. Ele endireita as costas e, como se inflasse o peito, cheio de histórias prontas para ganhar vida, conta para os mais novos suas lembranças de outros tempos. Seus conhecimentos não vão morrer com ele. Há pessoas interessadas em suas vivências, em conhecer como foi sua vida. Vô, por que você não escreve essas histórias? Assim, todo mundo pode saber o que aconteceu. Na escola, li um livro em que a Ilka fez isso. A minha história começa muitos e muitos anos atrás. Atrás de onde? Podem perguntar vocês. E eu responderei: atrás de hoje, ontem, antes de anteontem, longe, na minha memória. Lá é o tempo e o espaço da minha infância. Eu vou morrer um dia, porque tudo o que nasce também morre. Bicho, planta, mulher, homem. Mas as histórias podem durar depois de nós. Basta que sejam postas em folhas de papel e que suas letras mortas sejam ressuscitadas por olhos que saibam ler. Esse é um texto da Ilka Brunhilde, que se chama A Menina que Fez a América. Esse tipo de texto já nos mostra como é uma memória literária. Vocês, ao fazerem esse processo de escrever uma memória literária, irão conversar com a família, irão conversar com idosos que vocês conhecem e ouvir as memórias dele, para transformar essas histórias, essas memórias, em uma memória literária. Então, o que é esse gênero memórias literárias? Memórias literárias são textos produzidos por escritores que dominam o ato de escrever como arte e revivem uma época por meio de suas lembranças pessoais. Mas vocês são muito jovens, vocês ainda não têm essas memórias de muito tempo atrás, sobre o lugar que vocês vivem, ou seja, sobre Porangatu. É por isso que vocês vão ouvir pessoas mais velhas e vão contar as memórias dessas pessoas como se fossem suas e transformá-las em um texto literário. Os autores, quando vão fazer memórias literárias, eles usam a língua com uma maior liberdade e beleza. Então, eles acabam preferindo o sentido figurativo das palavras, escolhem um tom mais poético. À medida que um escritor, autor, narrador escreve o seu texto, ele organiza as vivências rememoradas e as interpreta usando uma linguagem específica, que é a linguagem literária. Nas memórias literárias, o que é contado não é a realidade exata, mas ele é baseado na realidade. Então, a realidade, ela dá sustentação ao texto escrito. Mas esse texto é constituído também por uma certa dose de inventividade, né? Um pouco de imaginação.
Por um lado, as memórias literárias se aproximam dos textos históricos, quando eles narram a realidade vivida. Mas, por outro lado, esse tipo de texto também se aproxima do gênero romance, porque eles resultam em um trabalho literário. Agora, eu quero que vocês conversem com a sua família, falem com os avós, se não puder ir até a casa deles, por ser um momento de pandemia, liguem, falem pelo celular, né, pelo WhatsApp, conversem com os pais para saber se eles têm histórias sobre o lugar que vocês vivem, que é Porangatu. Por mais que seja a zona rural, faz parte de Porangatu. Vocês podem fazer perguntas a eles, como, por exemplo, o senhor ou a senhora se lembra de alguma passagem marcante da sua vida nessa cidade? Que fato é esse? Por que esse fato foi marcante? O senhor tem algum objeto antigo ou foto que lembre essa passagem da sua vida? Então, para começar, conversem com a família, ouçam as histórias, vocês vão começar a reunir histórias que vocês poderão usar no futuro, mas ainda esse ano, para escrever o texto de vocês.